Olá, meu nome é Carlos Davi e hoje eu vou apresentar sobre os métodos numéricos para a resolução de problemas de valor inicial em equações diferenciais ordinárias. Bom, essa é uma abordagem essencial para resolver equações diferenciais quando não conseguimos encontrar soluções exatas. O foco ele será nos métodos de Euler e Rennes-Coutta, explorando a sua importância, as suas vantagens e suas aplicações. A nossa equipe ela é formada pelo André, por mim, Carlos Davi, pelo Fernando e pelo Gabriel Camargo. Passando aqui para a parte da introdução, antes de falarmos sobre os métodos numéricos, nós precisamos entender o que são equações diferenciais ordinárias. Bom, de forma simples, uma EDO é uma equação que relaciona uma função desconhecida com suas derivadas. Por exemplo, uma equação diferencial ela pode ter a forma dy sobre dx igual a x mais y. Só que o problema é que muitas EDOs elas não possuem soluções exatas, então nós precisamos recorrer a métodos numéricos para obter aproximações. Um caso muito comum é o problema de valor inicial, ou PVI, onde conhecemos um ponto inicial e queremos calcular os próximos valores. E esse é o motivo pelo qual os métodos numéricos são necessários, ou seja, eles nos permitem encontrar soluções aproximadas de forma eficiente. Bom, passando aqui para a parte do contexto histórico, nós podemos dizer que os métodos numéricos começaram a ser desenvolvidos no século XVII, quando Isaac Newton e Leibniz criaram o cálculo diferencial e integral, né? E depois, no século XVIII, Leonhard Euler formalizou o método de Euler, que é o que nós estamos usando aqui no nosso trabalho. Um dos primeiros métodos numéricos usados para resolver EDOs. E mais tarde, no século XX, os matemáticos Karl Runge e Martin Coulter desenvolveram o método de Runge-Coulter de quarta ordem, que também nós estamos utilizando aqui no nosso trabalho, e que é muito mais preciso. Esses métodos são fundamentais até hoje e amplamente utilizados em diversas áreas. Tá, mas primeiro, o que são os métodos de Euler e Rennes-Coulter? Bom, ambas são técnicas para encontrar aproximações numéricas das soluções de EDOs. Só que o método de Euler ele é o mais simples e usa apenas a inclinação da função naquele ponto para encontrar o próximo valor. Já o método de Rennes-Coulter, de quarta ordem, é mais sofisticado porque combina várias inclinações ao longo do intervalo, resultando em uma aproximação muito mais precisa. E esses métodos eles são essenciais para situações onde não conseguimos resolver a equação analiticamente. Tá, mas quando usar cada método? O método de Euler ele é útil quando precisamos de estimativas rápidas e não exigimos alta precisão. Por exemplo, para testar rapidamente o comportamento de um sistema. Já o Runge-Kutta, ele é muito mais preciso e deve ser usado quando a exatidão é essencial, como em simulações científicas ou modelagem de fenômenos físicos. Agora, nós vamos estudar o método de Euler em detalhes, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre o fundamento matemático do método de Euler. Tá, o método de Euler ele é um método numérico simples e direto para encontrar a aproximação da solução de uma equação diferencial. A ideia principal é usar a inclinação da função em um ponto conhecido para estimar o próximo ponto. E o processo ele ocorre da seguinte forma: primeiro, nós tomamos um ponto inicial, que é fornecido no problema. Depois, nós calculamos a inclinação da função nesse ponto, ou seja, o valor da equação diferencial, f de xn, yn. E, em seguida, nós avançamos o pequeno passo h na direção dessa inclinação para estimar o próximo valor de y. E nós repetimos esse processo várias vezes, gerando uma sequência de valores aproximados para a solução. E, matematicamente, isso é expresso pela seguinte forma: y de n mais 1 igual a yn mais h vezes f de xn, yn, onde yn mais 1 é o valor estimado da solução no próximo passo, yn é o valor atual da solução, h é o tamanho do passo, ou seja, o intervalo que estamos avançando, enquanto que f de xn, yn é a inclinação da função naquele ponto. Agora, nós vamos resolver um problema de valor inicial, o PVI, aplicando o método de Euler passo a passo. A equação diferencial que queremos resolver é dy sobre dx igual a x mais y, que já foi mostrado anteriormente aqui no slide, com a condição inicial y0 igual a 1 e um passo h igual a 0,1. Bom, no slide anterior, nós vimos que a fórmula do método de Euler ela nos permite calcular uma sequência de valores aproximados da solução. Agora, nós aplicaremos essa fórmula para construir uma tabela com os resultados obtidos. E analisando a tabela aqui no slide, nós percebemos que cada linha da tabela representa um passo do método de Euler. Ou seja, a primeira coluna, que é xn, são os valores de x, onde estamos calculando a solução. Percebemos que ele cresce de 0,1 em 0,1, pois esse é o tamanho do nosso passo h. Já a segunda coluna são os valores aproximados da solução no ponto xn. Nós começamos com o valor y0 igual a 1 e a cada passo vamos atualizando esse valor. Já a terceira coluna, que é f de xn, yn, aqui temos o resultado da equação diferencial. Ou seja, esse valor ele nos diz qual é a inclinação da função naquele ponto. Já a quarta coluna, que é yn mais 1, é o novo valor de y calculado, aplicando a fórmula do método de Euler. E a cada novo valor de y ele é encontrado usando o valor anterior e a inclinação. E ao final dos 5 passos, nós vemos que y de 0,4 foi estimado com 1,7210. Esse valor ele não é exato, mas é uma aproximação da solução real da equação. E se quiséssemos um resultado mais preciso, nós poderíamos usar um passo menor ou um método mais sofisticado, como o de Runge-Kutta, que será abordado pelo Gabriel.
Bom, eu me chamo Gabriel Neves e eu vou explicar agora sobre o conceito do método de Runge-Kutta de quarta ordem. Ele se trata de um método numérico mais preciso para resolver equações diferenciais ordinárias. Ele calcula 4 coeficientes intermediários, o K1, que é a inclinação no início do intervalo, o K2 e o K3, que servem para ajustar a inclinação considerando um ponto médio, e o K4, que se trata da inclinação no final do intervalo. E, além disso, a média ponderada desses coeficientes melhora a precisão da aproximação de yn mais 1. Agora eu vou mostrar um exemplo prático da resolução numérica de uma EDO, utilizando o RK4. O processo envolve, primeiro, definir a equação diferencial, segundo, escolher um passo H, terceiro, calcular os coeficientes K1, K2, K3 e K4, e, por fim, usar a fórmula para encontrar o próximo valor de y. E esse processo ele se repete para obter a solução aproximada. Após definir o h como 0.1, o x0 como 0 e o y0 como 1, nós encontramos os valores dos coeficientes. E em seguida, para saber o valor de y1, nós substituímos os coeficientes obtidos na equação de yn mais 1 e temos o seguinte resultado. Agora nós temos uma tabela com os valores obtidos para os primeiros passos do cálculo de RK4 e cada linha apresenta os valores de x, y e os coeficientes intermediários, o que demonstra a precisão progressiva do método. Aqui nós fazemos uma comparação entre o método de Euler e RK4 e os principais aspectos são a precisão. Euler tem precisão baixa enquanto RK4 tem alta precisão. O erro acumulado. O erro em Euler cresce rapidamente, enquanto em RK4 é reduzido pela combinação das inclinações. O custo computacional, que em Euler é mais simples e rápido, e enquanto em RK4 exige mais cálculos por passo. E quando usar, Euler é útil para estimativas rápidas, enquanto o RK4 ele é ideal para simulações que exigem alta precisão. Nós podemos ver algumas aplicações práticas dos métodos numéricos em diversas áreas, como na engenharia, na parte de simulação de circuitos elétricos, na meteorologia, quando simulam fenômenos climáticos, na biologia, na parte de modelos populacionais, na física, em relação ao movimento de partículas em campos de força e também na economia, para o controle de sistemas financeiros. Bom, com base nesses exemplos, nós percebemos a importância dos métodos numéricos na ciência e na indústria. Fazendo uma introdução sobre a implementação computacional, nós trazemos o seguinte questionamento: por que resolver manualmente é inviável para problemas complexos? Bom, nós sabemos que a resolução manual tem limitações como erros acumulados e o grande esforço computacional. E para resolver EDOs de forma eficiente, utilizamos a computação. Para fazer a implementação, nós utilizamos Python, como bibliotecas como NumPy para cálculos matemáticos e Matplotlib para visualização dos resultados. Essas ferramentas tornam a resolução de problemas complexos muito mais rápida e precisa. Olá, eu sou o Fernando Almeida e agora estarei dando continuidade à nossa apresentação sobre a implementação computacional de métodos numéricos para a resolução de problemas de valor inicial em equações diferenciais ordinárias. Essa é a parte de desenvolvimento e foi desenvolvida por mim, Fernando, e pelo André. Então, inicialmente nós definimos 3 exemplos de EDOs com problema de valor inicial. O primeiro exemplo o professor passou em sala, que é 3 menos 2x menos y sobre 2, o qual nós também já temos a solução analítica. O exemplo 2, eu tomei a liberdade de pegar do canal do professor Raimundo também, a qual já possui a resolução, e é y menos 1 sobre x mais 3, e neste caso com o valor de x0 igual a menos 1. E o teste 3 foi definido pelo André, então ele irá explicar em seguida. E dando uma visão geral sobre o nosso código, nós utilizamos a linguagem Python, a qual também já possui algumas bibliotecas que podem nos auxiliar aí no processo de implementação, como a biblioteca NumPy, que é para questões matemáticas, e a biblioteca Matplotlib, que nós utilizamos para as representações gráficas dos nossos resultados. Bem, então nós temos a definição das funções. Então, em cada função nós definimos a EDO, que nós queremos fazer o devido teste, e também nós temos a solução analítica desta EDO. E nós fizemos isso para cada equação diferencial.
E aqui então nós temos a definição do método de Euler e a definição do método RK de ordem 4. E para o primeiro teste, eu defini os parâmetros inicial, como x0, o valor inicial de x igual a 0, o valor inicial de y igual a 1, o tamanho do passo preliminarmente defini como 0,1 e o valor final de x igual a 2. Então, nós chamamos a função e agora eu irei executar essa função. E aqui, então, nós temos os nossos resultados para o primeiro teste. Então, nós temos a representação gráfica e também nós temos o resultado tabelado. E o que nós conseguimos interpretar desses resultados é que o método de Euler ele se aproxima cada vez mais da solução analítica, muito próximo da solução analítica, em detrimento ao método de Euler. Então, nós conseguimos perceber que o método de Euler ele se aproxima até o valor 1.3, enquanto o método RK4 ele se aproxima ao valor exato da solução analítica. E aqui o gráfico ele mostra essa representação. Então, a linha vermelha é a solução analítica e os pontos da cor verde é o método RK4 e os pontos azuis é o método de Euler. Então, nós percebemos que, preliminarmente, ambos os métodos eles conseguem acompanhar essa solução numérica, mas o método de Euler ele começa a ter um desvio, principalmente quando o x chega no valor 1.0. Então, nós temos também aqui alguns gráficos que mostram os erros absolutos e relativos que nós podemos corroborar com esta análise. Então, nós temos primeiro o gráfico do método de Euler. Então, nós conseguimos ver aqui o erro absoluto e relativo e as suas tendências de crescimento. Então, o erro absoluto ele chega a ultrapassar o valor 0.12 e também nós temos uma crescente exponencial aqui do método relativo. Em comparação com o método RK4, que ele possui um erro absoluto e relativo drasticamente inferior ao método. Ele chega aqui no valor de 1e elevado a menos 7, que é um valor muito abaixo do que chega o método de Euler. Então, com isso, nós conseguimos inferir que o método de Euler, assim como diversos autores já mencionam, ele é mais eficaz quando aí quando não se quer chegar a um valor aí tão preciso. Então, o método de Euler é também para tamanhos de passos menores. Já o método de RK4 ele é utilizado muitas vezes quando se quer chegar em um valor mais acurado. Nós conseguimos até fazer um outro teste aqui com o método de Euler, mudando aqui o seu valor, tamanho de passo, que aí nós conseguimos perceber que ele já se aproxima mais da solução. Então agora ele chegou ao valor de 1.22, que já está mais próximo da solução exata. Bem, além disso, nós temos o nosso segundo teste, que eu vou executar agora. E para esse segundo teste, eu utilizei o valor de x0 igual a menos 1, como o professor explicou na solução no seu canal. O valor de y inicial eu defini como 0. Então, ele vai ter o tamanho de passo igual a 0.01. E aqui nós chamamos o valor a função. E para este caso também, o número de passos eu defini manualmente como 20. Então, agora eu irei executar esta função. E o que nós percebemos é que o resultado desta equação é uma reta simples. Então, para este tipo de caso, ambos os métodos eles são eficazes, eles são aproximados da solução numérica. Então, aqui nós temos que ambos os métodos eles convergem para a solução analítica. E assim como nós temos também os devidos erros relativos absolutos de ambos os métodos, que também nos corroboram que eles são erros muito inferiores. Então, o erro absoluto, assim como o erro relativo, eles são bem baixos. Então, eles chegam a casa de 1e elevado a menos 15, com uma leve diferença entre ambos os métodos, mas de certa forma insignificativo. Bem, então agora o André irá explicar o terceiro exemplo. Ok? Obrigado.
Olá, meu nome é André e a função que eu vou apresentar é a função "-ky", que é a função que descreve um objeto que desacelera devido a atrito, e a variável que é utilizada como coeficiente de atrito é k igual a 0,2. E aqui nós colocamos as variáveis que nós utilizamos. A variável que eu utilizei foi a variável de valor y, valor inicial 10, o x é 0 e o valor final de x é 10. E o número de passos é 0,5. Depois eu vou fazer passo de outros valores para verificar a constância com que diminui. Eu vou diminuir o número de passos. E depois de rodar o método de Euler, o método RK4, nós conseguimos esses resultados. Deixa eu aumentar aqui. Conseguimos esses resultados. E aqui demonstra que o método de Euler está um pouco menor está um pouco diferente que o RK4. Podemos ver isso ainda melhor na tabela que é apresentada aqui, que demonstra que o RK4 tem uma diferença muito pequena em relação à solução exata, enquanto o método de Euler ele começa com uma diferença pequena, mas depois vai aumentando, de acordo com o tempo vai aumentando a diferença, tipo aumenta e depois vai diminuindo, mas ainda continua com uma diferença maior, enquanto RK4 ainda tem uma certa diferença. E aqui nos erros de aproximação, podem ver que o método de Euler, no erro absoluto, ele tem um aumento inicial e depois vai ter um aumento nos tempos finais. Enquanto no erro relativo ele tem um aumento constante linear, mas a principal diferença, tipo, os dois têm quase a mesma característica em termos de erro, mas a diferença está nos valores aqui do erro, enquanto os valores valor de erro chegam a 0,75 de erro absoluto. Os erros de RK4 são muito menores, chegando a expoente de -6 em termos de erro, e ficando num valor muito pequeno em relação ao RK4. Isso que demonstra o quão superior a RK4 é em relação ao método de Euler. Agora vamos modificar os valores para verificar a mudança no gráfico. Vamos modificar para isso. Só pegar aqui. E aqui, depois de modificar, podem ver que se tornou quase incompreensível esse gráfico. Não dá para ver muita diferença entre os métodos, só com os números das tabelas dá para ver que ainda continua alguma diferença em relação, enquanto RK4 e a solução exata estão muito próximos. Enquanto nos erros, podemos ver que diminuiu para 0,75, foi para 0,030 para aproximação de Euler, enquanto RK4 diminuiu ainda mais, em vez de expoente -6 foi para expoente -9 para os valores, o que demonstra que quanto menor for o número de passos, os erros tendem a diminuir ainda mais. Agora vamos tentar com um valor ainda menor. E aqui, como eu disse, diminuiu ainda mais, mas eu acho que não diminuiu tanto quanto antes, mas diminuiu. Enquanto esse aqui chegou a -10 do expoente -10, mas continua sempre com o mesmo tipo de reação. A única grande diferença é que
os valores do RK4 são muito menores, enquanto os de Euler são muito maiores. Então, quando tem isso aqui, são valores muito pequenos, e esse no erro absoluto são valores muito pequenos, enquanto no erro relativo ainda tem a reação de aumentar linearmente, mas os valores são muito menores do que o Euler. Esse foi a minha função. Obrigado pela atenção.